Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para os próximos períodos. Nos últimos 7 dias voltou a chover forte em algumas áreas do centro-sul do Brasil, especialmente na região sul foram registrados maiores volumes de água. Algumas áreas aqui entre o noroeste gaúcho, norte do Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina choveu mais de 200 milímetros nos últimos 7 dias. A chuva também chegou com volumes expressivos, até superiores a 100 milímetros sobre o Paraná. Em algumas áreas essa chuva trouxe um alívio para o tempo mais seco, especialmente o oeste e norte do Paraná, que vinham apresentando déficit de umidade e calor excessivo, que vinha impactando as atividades de plantio dos cultivos de verão. Então, essa chuva trouxe uma recuperação de umidade no solo. Mas em algumas áreas, especialmente do Rio Grande do Sul, o excesso de chuva é que tem sido um problema e impacta negativamente as atividades no campo. Algumas áreas entre o sudeste e o centro-oeste também receberam chuvas moderadas, volumes mais expressivos que contribuíram para o aumento da umidade no solo entre o interior de São Paulo, Minas Gerais e áreas pontuais aqui entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Tivemos localidades aqui do interior mato-grossense, na região de Sorriso, que receberam mais de 60 milímetros nesses últimos 7 dias. Então, é uma chuva considerada uma chuva agrícola que ajuda na recuperação da umidade no solo. Chuvas pontuais chegaram até o Tocantins, parte do Pará, mas grande parte do norte e também do nordeste do Brasil ainda estão em situação mais crítica por conta do tempo seco e os volumes de chuva têm ocorrido muito abaixo do que é normal. Aqui no mapa de água disponível no solo, podemos acompanhar que o centro-sul do Brasil teve uma ligeira recuperação da umidade no solo, algumas áreas aqui do centro-oeste, do sudeste, mas principalmente a região sul, faixa leste de São Paulo, extremo sul, aqui entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, é que apresentam solo bem mais encharcado, especialmente o sul do Brasil, que tem enfrentado chuvas mais frequentes e volumosas. Para os próximos 10 dias, não devemos ter uma grande alteração no padrão de distribuição da chuva sobre o Brasil. Nesta semana, a partir da quarta-feira, uma nova área de baixa pressão atmosférica volta a se formar próxima à região sul, vai dar origem a uma nova frente fria e vai contribuir para a ocorrência de fortes temporais entre o interior gaúcho e o Paraná, especialmente entre a quarta e a quinta-feira desta semana. Então, mais uma vez, há risco para transtornos, porque o solo já está muito encharcado, já vem chovendo forte nessas áreas e tem previsão para mais volumes expressivos de água entre o norte gaúcho e áreas mais ao sul e leste do Paraná. A chuva deve avançar na segunda metade da semana, atingindo partes do sudeste, até mesmo do centro-oeste, mas de uma forma bem mais isolada e com baixos acumulados. Então, naquelas áreas onde já choveu, essa chuva ajuda na manutenção da umidade no solo, mas principalmente aqui no centro-oeste é uma chuva muito irregular, que ainda não é aquela chuva agrícola que vai garantir recuperação da umidade no solo. Grande parte da metade norte do Brasil vai continuar com tempo seco nesta semana e altas temperaturas, máximas superiores a 35 graus. No período de 14 a 18 de outubro, a chuva se espalha um pouco mais pelo centro-sul do Brasil, atinge áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas os maiores volumes continuam concentrados entre o norte do Rio Grande do Sul e áreas mais ao sul e leste do Paraná. Essas áreas devem enfrentar maiores dificuldades neste mês para principalmente colheita dos cultivos de inverno, colheita do trigo e plantio dos cultivos de verão. Teremos períodos mais prolongados de tempo fechado e úmido que também prejudicam as atividades de manejo e aplicações em campo. Sobre a área central, a gente não observa grandes mudanças, o tempo vai continuar mais seco, no Mato Piba também previsão de tempo bastante seco, e na região norte a chuva se espalha um pouco mais pelo meio oeste da região, atingindo algumas áreas aqui do interior de Rondônia. A tendência é que a chuva comece a aumentar sobre o Brasil central, se espalhando de uma forma mais generalizada e com volumes moderados, depois do dia 20 do mês de outubro. A última dezena será marcada por chuvas um pouco mais generalizadas e com volumes moderados sobre o Brasil central. Quanto às temperaturas, a gente deve observar oscilação das temperaturas mínimas sobre o sul do Brasil nesta semana, mas o frio fica mais restrito aqui à região de fronteira com o Uruguai. Então, temperaturas ainda mais baixas são esperadas no sul do Brasil. Teremos algumas ligeiras oscilações entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, especialmente na segunda metade da semana, mas grande parte do interior do Brasil segue tanto com temperaturas mínimas quanto máximas acima do normal. O calor das tardes vai continuar intenso, especialmente no início da próxima semana deve se intensificar ainda mais. São esperadas temperaturas acima dos 35 graus de uma forma geral e algumas áreas podem enfrentar aí
calor de 40 ou até superior a 40 graus em alguns momentos. A gente pode acompanhar aqui na região de Cascavel. Tem previsão para episódios de chuva moderados nesta semana, especialmente entre a quarta e quinta-feira. No decorrer da próxima semana, em meados da próxima semana, tem um novo evento de chuva e também chuvas um pouco mais expressivas são esperadas aqui nos últimos dias do mês de outubro. Novembro começa com alguns episódios de chuva, mas a gente observa que, apesar da frequência, não são esperados períodos prolongados de tempo fechado e chuvoso. E na região de Cascavel tem previsão para muito calor no início desta segunda quinzena de outubro, com máximas próximas dos 39 graus. E em Itiquira, Mato Grosso, tem probabilidade para ocorrência de uma chuva até moderada, especialmente na próxima quinta-feira, com aquela frente fria que vai avançar pela costa do Brasil, mas grande parte dos próximos 20 dias com tempo muito seco. As chuvas devem retornar na última semana do mês de outubro e de forma ainda isolada, com baixos acumulados. Chuvas um pouco mais moderadas e frequentes são esperadas no início do mês de novembro. E na região de Itiquira, o início da segunda quinzena de outubro muito quente, com temperaturas próximas ou até superiores a 40 graus. Na região de Uruçuí, no Piauí, por enquanto não tem previsão de retorno das chuvas significativas e generalizadas. Isso deve ocorrer mais no decorrer do mês principalmente no mês de dezembro, se espera uma regularização melhor das chuvas. Novembro já deve ser marcado por alguns episódios, mas a chuva deve aumentar mesmo de forma significativa no decorrer de dezembro. Agora, nos próximos 30 dias, se chover será de uma forma muito isolada e também com baixo acumulado. A tendência é de predomínio do tempo seco e muito quente, com máximas próximas dos 40 graus. A tendência para o Matopiba como um todo é de atraso no retorno das chuvas. A gente até deve observar alguns episódios de chuva agora entre outubro e novembro, mas serão chuvas espaçadas de uma forma geral, com acumulados abaixo do que é normal para a época do ano. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!